1 Pedro. Aleluia. 1 Pedro está no Novo Testamento, depois de Tiago, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo de número 2. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim: essa é a palavra que lhes foi anunciada. Verso de número 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu dou graças a Deus por mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor Deus concernente àquilo que o Espírito Santo de Deus deu ao seu servo por nome Pedro. E o texto do qual nós lemos vai nos relatar da transformação que todo cristão precisa viver. A Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar acerca de um homem por nome Pedro. E Pedro, ainda no colégio apostólico, ele era um homem conhecido como um homem rústico, como um homem intérpreto, por não se apartar da espada que sempre estava posta na sua cintura. E além disso, Pedro também era muito conhecido porque ele sempre tomava a frente de todas as conversas. Esse era Pedro. E a Bíblia vai nos dizer, então, que Pedro, ele é pelo menos conhecido por 3 nomes. A Bíblia vai nos dizer que Pedro é conhecido por Simão, por Pedro e por Cefas. E quando a Bíblia, querido, vai nos falar acerca de nome, nos fala de significados. Os judeus, por costume, eles davam a uma criança um nome por codificação com o acontecimento do momento, do tempo do qual estavam vivendo. Exemplo disso, a Bíblia nos traz muitos. E um exemplo é o nome Marta. Marta é um nome de origem aramaica, que quer dizer protetora do lar. E Maria é um nome hebraico que quer dizer a pura. E quando eu e você meditamos na palavra do Senhor Deus, nós vamos verificar que no Evangelho de Cristo, escreveu São Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 38, a Bíblia vai nos dizer e nos explicar concernente a isso. Todos nós sabemos que Marta, certa vez ela vai receber Cristo Jesus juntamente com os seus discípulos em sua casa. E a Bíblia vai nos dizer então que ao receber o Mestre, ela se retira e vai tomar conta dos afazeres do seu lar. E Maria, por sua vez, ela vai se assentar aos pés de Cristo para ouvi-lo. Marta, então, ela vai ver a postura de sua irmã e vai questionar a Jesus, perguntando a ele o porquê daquilo. E Jesus vai responder: Marta, Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir. Então, nós vemos que o nome vai receber e vai nos mostrar, revelar muitas coisas. Deus, ele pode nos ensinar através dos nomes do qual Pedro tinha. Por exemplo, Simão. Simão quer dizer tem ouvido e Pedro quer dizer rocha pequena. Certa vez a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai perguntar aos seus discípulos o que estavam falando acerca do Filho de Deus, ou o que estava falando acerca dele. E Pedro vai responder: olha, mestre, dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros afirmam que o Senhor é o próprio João Batista. E em Mateus, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 21, Jesus vai perguntar: e vós? O que dizem ao meu respeito?
E em Marcos, no capítulo 8, no verso de número 27 em diante, Pedro mais uma vez vai tomar a frente da conversa e vai responder: ora, mestre, nós estamos testemunhando e dizendo que tu és o Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus então vai responder: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não fostes a carne ou o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Ele ainda continua dizendo: eu também te digo, Pedro, que tu és rocha pequena, porém, sobre esta rocha, e aqui Cristo está referindo-se a si mesmo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Os céus não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, nós podemos ver aqui, aprender muitas coisas a respeito do nome de Pedro, dos nomes de Pedro. E o terceiro nome que Pedro é mais conhecido na Bíblia também é Cefas. E Cefas quer dizer pedra moldada ou pedra tratada. E se você meditar e ler a palavra do Senhor Deus, você vai verificar que foi isso mesmo que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve mudança na vida, ele foi tratado, ele foi moldado, ele foi sarado. Glória a Deus. Aleluia. E quando, irmãos, Deus muda o nome de alguém, ele muda o seu ofício, o seu significado. A Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, vai nos explicar isso. E eu separei 4 pessoas do qual o seu nome foi mudado, para lembrar os irmãos. O primeiro é Abrão. Abrão teve seu nome mudado. Abrão quer dizer pai grande. Porém, quando Abrão ele tem um encontro real com Deus, Deus vai mudar o seu nome. E agora ele é conhecido como Abraão. Agora ele não é mais Abrão, pai grande. Agora ele é Abraão, pai de muitas nações. Aleluia. Outra pessoa que teve o seu nome mudado foi um homem por nome Jacó. Jacó teve seu nome mudado. Jacó quer dizer enganador, usurpador. E a Bíblia vai nos dizer que Jacó, de fato, era usurpador, era enganador. Porém, quando ele tem um encontro real com Cristo Jesus, com Deus, a Bíblia vai nos dizer, então, que ele tem o seu nome mudado pelo próprio Deus. Agora ele não é mais Jacó, o enganador. Agora ele é Israel, príncipe de Deus, o vencedor. Glória a Deus. Oh, aleluia. O seu nome mudado, e a Bíblia vai nos relatar, é uma mulher, por nome Sarai. Sarai quer dizer estéril, e de fato Sarai era estéril. Porém, quando ela tem um encontro com Deus, a Bíblia vai nos dizer que seu nome muda e agora é Sara. Agora não é mais Sarai a estéril, agora é Sarai a fértil. E um quarto exemplo que eu separei para os irmãos para lembrá-lo, do qual teve o seu nome mudado, é um homem que é muito citado no Novo Testamento. Seu nome é Saulo. Saulo teve o seu nome também mudado. E Saulo quer dizer o grande, o que tem poder nas mãos. Quando Saulo era Saulo, ele realmente tinha poder nas mãos, porque a Bíblia vai nos dizer que ele perseguia os cristãos, os judeus na época, para matá-los, e com isso ele levava consigo uma carta para que isso pudesse ocorrer. Porém, quando ele tem um encontro real com Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus muda o seu nome. E agora ele não é mais Paulo o Grande, agora ele é Paulo o Pequeno. Então, irmãos, Deus ele muda o nome de alguém e ele vai estabelecer responsabilidades ainda maiores do que a pessoa tivera. E com isso, Deus mudando o nome, ele estabelece honra, ele estabelece respeito tanto no céu, como na terra e como debaixo da terra. Por isso, irmãos, nós não podemos, era de alta patente. Porém, os habitantes que estavam ali na parte sul da Galileia eram os menos favorecidos, eram os mais pobres. E em Marcos capítulo 8, verso de número 27, a Bíblia vai nos dizer que Cristo, então, juntamente com os seus discípulos, vai chamá-los para visitar a parte sul da Galileia. E a Bíblia vai nos dizer, então, que lá, Deus, Cristo Jesus,
operou grandes sinais, prodígios e maravilhas, especificamente em 3 cidades. A cidade de Tiberíades, a cidade de Cafarnaum e a cidade de Nazaré. E Pedro, irmãos, ele nasce numa aldeia por nome Betsaida, que ficava em Nazaré, um lugar desprezível pela sociedade na época. Este Pedro do qual nós estamos falando hoje, ele é filho de João, irmão de André. Ele era casado e quando ele casou, ele se mudou para a cidade vizinha, para a cidade de Cafarnaum. Ele era pescador e na época, pescador era uma função importante, influente na época. E Pedro, ele não trabalhava sozinho, ele tinha o seu sócio por nome Tiago, que é irmão de João. E quando você lê e medita na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que no Evangelho de Cristo escreveu São Lucas, no capítulo de número 5, aqui, Pedro vai ter um encontro com o próprio Jesus. Aleluia. E o seu encontro tem um subtítulo por nome A Pesca Maravilhosa. Todos nós sabemos que Pedro estava lavando ali as redes quando Cristo chega, o seu barco está à beira-mar, e Cristo então entra no barco para pregar a sua palavra para as pessoas que estavam ali na praia. E após a pregação, a Bíblia vai nos dizer então que Jesus, olhando, se voltando para Pedro e todos aqueles que estavam com ele, os seus funcionários, os seus filhos, o seu sócio, então Jesus vai perguntar, vai fazer um convite para eles. Vai falar, voltemos para o mar alto? E a Bíblia vai nos dizer então que eles obedecem, eles aceitam o convite de Cristo Jesus e eles voltam para o mar alto. Quem quer viver milagre, irmãos, precisa estar em alto mar, não pode estar na praia. Aleluia! Não pode estar bem. A Bíblia vai nos dizer que sobre o mar alto, então, houve milagre, houve a pesca maravilhosa. E o que eu posso aprender com isso, pastora? Nós não podemos deixar com que as frustrações do nosso dia a dia abalem a nossa fé que está em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de São João, capítulo 16, somente a parte B do verso 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas é preciso ter bom ânimo. Então, irmão, não abandone a rede. A rede aqui, ela pode simbolizar muitas coisas. Pode simbolizar o seu lar, a sua família, a sua casa, ou até você mesmo. Então, irmão, deixe a rede limpa para que você possa vivenciar a pesca maravilhosa. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele se tornou um grande líder. E embora ele já havia sido antes da sua queda, nós não podemos esquecer que esse é o Pedro que negou a Jesus. Em Mateus capítulo 16, no verso de número 21 em diante, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, tendo com seus discípulos, vai falar assim, olha, vamos para Jerusalém, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aqui ele está referindo-se a si mesmo. A Bíblia vai nos dizer no verso de número 22 que Pedro, usado pelo espírito demoníaco, vai ter com Jesus, chamá-lo à parte e vai dizer, mestre, isso jamais te acontecerá. E no verso de número 23, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, só pensa nas coisas do homem. Note, irmão, que aqui é Jesus falando para Pedro, afasta-se de mim, Satanás. Mas nem por isso, Pedro aqui deixou a Jesus. E quantos muitos hoje estão deixando Jesus por tantas coisas. Quando eu e você meditamos na palavra do Senhor Deus, nós vamos ver em Salmo 92 que eu e você precisamos ser como? Como a palmeira. A Bíblia vai nos dizer lá que a palmeira ela pode sofrer tempestade, sequidão, mas ela nunca quebra. Por Glória a Deus. Porque ela tem raiz profunda. E eu e você precisamos ser como a palmeira, ter raiz profunda como uma palmeira. E a raiz precisa estar em Jesus. Só Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. Glória a Deus. A não ser por Ele. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Pedro ele negou a Jesus.
E em Lucas, capítulo 22, no verso de número 33, a Bíblia vai nos dizer que Cristo vai perguntar a Pedro se ele morreria pelo mestre. Porque o mestre, ele já estava pronto para morrer por todos eles. Cristo Jesus continua o diálogo dizendo assim: ainda hoje tu, Pedro, me negará antes que o galo cante 3 vezes. E foi assim que aconteceu. Em São João capítulo 21, verso de número 15, depois que Cristo aqui aparece ressurreto, ressuscitado, Cristo vai aparecer para muitos, inclusive para Pedro. E tendo com Pedro, ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? E a Bíblia vai nos dizer que Cristo pergunta 3 vezes para ele. E na 3ª vez, Pedro decide então responder a Cristo e ele vai dizer: tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Então entenda, irmão, aqui Jesus ele não está expondo Pedro, porque Cristo Jesus ele não expõe ninguém, mas ele mostra para Pedro que para cada vez que ele o negou, Deus o restaura. Oh, aleluia. E quando Deus fala, não é para expor, é para consertar, é para arrumar, é para restaurar as nossas vidas. Glória a Deus. Esse era Pedro, um homem que foi tratado por Deus. E quando você medita na palavra do Senhor Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, fala um pouco acerca de Pedro. E Pedro ali no capítulo de número 1 vai aparecer de uma forma. No capítulo de número 2, Pedro, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que por mais uma vez ele toma a frente do culto e ele vai pregar a palavra do Senhor Deus. E quando ele prega a palavra do Senhor Deus, a Bíblia vai nos dizer que havia uma grande multidão. E pela palavra dele, cerca de 3.000 almas se renderam a Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Pedro ali especificamente é uma palavra dura, é uma palavra de exortação. No verso de número 40, olha o que ele vai dizer para o povo: salvem-se desta geração corrupta. Ou salvem-se desta geração imunda. Então houve ali transformação na vida de muitos através de uma palavra de exortação. Pedro, irmãos, ele se tornou um grande pastor. Ele tem agora as marcas de Cristo. Ele agora é nova criatura. Ele foi moldado, ele foi sarado, ele foi transformado pelo próprio Cristo Jesus. Ele passou por todos os processos para isso. E agora, em 1 Pedro, capítulo de número 2, ele vai então escrever uma carta para os crentes dispersos, os que viviam distante da sua pátria e que estavam cochilando em 2 pensamentos. Aqueles cristãos que um dia está firme com Deus e outro dia já não está. Então ele vai escrever uma carta para estes. E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, no capítulo de número 2, do quê? Do pecado. E é necessário se livrar do quê, pastora? Aqui Pedro vai nos dizer 5 características do nosso eu. Ele vai nos dizer primeiro que é necessário se livrar de toda maldade, de toda malícia. E maldade e malícia é o mesmo que habilidade para enganar e ganhar vantagem em tudo. E há pessoas assim, irmãos. Há pessoas que têm dificuldade em perder. E perder é um processo que todo ser humano passa. Nós perdemos, muitas das vezes, durante a nossa vida, por muitas vezes. Há crianças, irmãos, que não aceitam, não querem perder, tem dificuldade em perder, às vezes fica nervosa, fica irritada, crianças ainda. E nós precisamos lembrar que o Evangelho de Cristo, ele é genuíno. Há batalhas, irmãos, que não glorificam a Deus. E qual é esta batalha que não glorifica a Deus? É aquela que quando eu olho para o lado, eu percebo que, por causa da batalha, muitas famílias foram destruídas. E a batalha que glorifica a Deus é aquela que mantém a família de pé. A Bíblia vai nos dizer acerca disso. Em 2 Samuel, no capítulo de número 2, aqui o rei Davi, ele vai entrar em uma grande guerra contra os filisteus. E a Bíblia vai nos dizer, então, que ao se preparar para a guerra,
Deus vai até Davi, vai se mostrar e dizer a ele: olha, não vá para a guerra, porque eu não estou na guerra. E a Bíblia também vai nos relatar que logo após Deus ter falado com o rei Davi, aparece alguns dizendo: rei Davi, os homens já estão postos, então vamos para a guerra. Você é o rei, vá à frente, porque certamente tu vencerás. Mas a Bíblia vai nos dizer que o rei Davi aqui, ele preferiu obedecer. Então ele vai obedecer a Deus e vai dizer: nós não vamos para esta guerra, pois esta guerra não é do Senhor. Então entenda, querido, não é necessário, irmão, se mostrar para homens. É necessário obedecer ao nosso Deus. Glória a Deus. A malícia, muitas das vezes, ela te impede de crescer. E a bênção, muitas das vezes, ela é condicionada à limpeza. Então é preciso estar preparado, estar sarado, estar transformado. É por isso que Pedro vai lembrá-los do que é necessário se livrar. Ele vai dizer: primeiro, é necessário se livrar de toda malícia. Segundo, ele vai dizer: é necessário se livrar também de todo engano. E o que é engano? É tudo aquilo que não é real. É acreditar no falso. Irmãos, no tempo em que vivemos, nesta geração, essa geração ela se adaptou ao engano. Ela se deixa levar, se influenciar por muitas doutrinas vãs. Há pessoas que só vivem de aparência, se esquecendo que o Senhor Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Quando eu e você meditamos na palavra do Senhor Deus, nós vamos verificar aqui em Salmo 101, verso 7, vai nos dizer sobre tudo isso, sobre aquele que engana ou mentiroso. Aqui é o próprio Deus falando. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai falar ao seu povo: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Os mentirosos não permanecerão na minha presença. Então é preciso também se livrar de todo engano. 3. Pedro aqui vai nos lembrar que também é necessário se livrar de toda hipocrisia, de toda falsidade. Hipocrisia, falsidade, fingimento é o mesmo que ocultar-se, é ser dissimulado. A Bíblia vai nos dizer lá em Marcos, capítulo 12, a partir do verso de número 14, que certa vez os fariseus, aqueles que usam franjas na sua roupa, simbolizando isso, eles acreditam que é santidade. Estes fariseus, indo ter com Jesus, depois de defamá-lo muito, para testá-lo, vão dizer: mestre, sabemos que tu és íntegro e que não deixa se influenciar, porque apenas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Mestre, eis aqui uma moeda. É certo pagar tributo, imposto a César? E Cristo, irmãos, que é santo, que sonda o meu e o seu coração, que conhece o meu e o seu pensamento, vai responder para aquele homem com uma pergunta. Vai responder: qual é o rosto que está na infinge, que é do lado da moeda? Então eles vão responder: é César. Então Cristo vai responder: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Certa vez Jesus, pregando para uma grande multidão, vai passando ali novamente os fariseus. E a Bíblia vai nos dizer que ao passar Cristo Jesus para a multidão vai dizer: vês aí os fariseus, fazem tudo o que eles falam, porém nada do que eles fazem. Por que eles falam? Porque conhecem a lei, mas não as praticam, são hipócritas. Aqui é Cristo Jesus falando para a multidão acerca do fariseu, e é tudo que eu e você não podemos ser: hipócritas. Precisamos nos livrar de toda hipocrisia, de toda falsidade. A Bíblia vai nos dizer que Pedro vai lembrá-los que é necessário também se livrar da inveja. Inveja é o desgosto provocado pela prosperidade do outro, pela prosperidade alheia. É querer tudo que o outro tem.
E na carta aos Romanos, a Bíblia vai nos dizer, no verso de número 15 do capítulo 12, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Irmãos, é muito difícil ver isso no meio da congregação. É difícil ver um irmão se alegrar pela vitória do outro. E nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos se livrar de toda a inveja. Isso é necessário na vida cristã, dentro da igreja. Quinto, Pedro vai lembrar aos irmãos e a nós que é preciso se livrar de toda maledicência, de toda murmuração. E murmurar, maledicência, é reclamar, é falar contra. Certa vez, a Bíblia vai nos explicar isso em Números, capítulo 12, que certa vez os dois irmãos de Moisés, estando na tenda, Miriam e Arão, estando na tenda, eles vão conversar. E durante a conversa, eles vão começar a murmurar contra Deus, acerca da escolha que Deus havia feito para Moisés, porque eles estavam dizendo que Deus falava com Moisés. Aleluia. Então Deus, que tudo vê, ele se mostra a Moisés e diz assim: Moisés, meu servo, chama seus irmãos para irem à tenda do encontro, para irem à igreja, para irem ao templo, porque lá falarei com vós. Aqui, irmãos, Moisés, mais uma vez, ele é obediente, aqui ele obedece. A Bíblia vai nos dizer que ele não questiona Jesus, porque de fato, se você meditar e ler na palavra do Senhor Deus, você vai ver que Deus falava somente com Moisés. Porém, a Bíblia vai nos dizer aqui que Deus pede para Moisés levar os seus irmãos para a tenda do encontro, para a igreja, para falar com eles, e não somente com Moisés. Então Moisés não questiona, ele obedece. E a Bíblia vai nos dizer então que ao meio do caminho, durante o caminho, a Bíblia vai nos dizer algo interessante, porque Miriam, ela, depois de defamar Moisés para o seu irmão e falar contra a escolha de Deus, ela vai para a igreja louvando a Deus. E o seu irmão Arão vai tocando o tamborim como se nada tivesse acontecido. Não
Santo. Nós não podemos esquecer disso. Deus, ele vai responder, irmãos, à murmuração deles dentro da tenda do encontro, na frente de Moisés. Olha o que Deus vai dizer: Miriam, acaso és tu contra a escolha acerca do meu filho Moisés? Está no verso 5. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai continuar falando com eles. Acaso quem fez os olhos não vê? Acaso quem fez os ouvidos não ouve? E no verso de número 9, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a ira do Senhor se acendeu. E no verso de número 10, a Bíblia vai nos dizer que a nuvem da qual Deus se apareceu para falar com eles vai se afastando dali. E quando se afasta dali, Miriam, exatamente no momento que a nuvem se afasta, ela fica leprosa. Então Deus, nós não podemos esquecer que Deus, Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é Senhor absoluto, irmãos. Deus é santo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo o lugar, está em Salmo 139. E em Salmo 105, no verso de número 15, aqui é o próprio Deus lembrando ao povo, dizendo a eles: olha, não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façam mal. Então entenda, irmão, não vale o que eu quero, não vale o que eu acho, não vale o que eu penso, vale a palavra. Em Números capítulo 14, no verso de número 26, a Bíblia vai nos dizer que Jesus também vai aparecer novamente para Moisés. E aqui, Deus vai dizer a Moisés que ninguém herdaria a terra prometida. Ninguém herdaria, mas ele pouparia 2 homens. O homem por nome Caleb e o outro Josué. A Bíblia vai nos dizer que isso houve porque o povo murmurou contra Deus. E Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele decide matar, ele mata. A Bíblia vai nos dizer que ele vai matar cerca de 2.000 homens. E note, irmão, no Novo Testamento, cabeça de mulher, de criança e de ancião, dos mais velhos, não é contada. Então, Deus, ele vai exterminar um grande povo, uma grande multidão, porque murmurou contra ele. E em Tiago, capítulo 5, no verso de número 9, vai dizer: irmãos, não murmureis uns contra os outros, para não serem julgados, pois o juízo está às portas. Aleluia. Irmãos, quando a Bíblia nos fala de porta, está nos falando de tribunal de Deus, e tribunal de Deus é o mesmo que sentença. Em Filipenses capítulo 2, no verso de número 14, vai nos dizer assim: não façam murmurações, pois desagrada a Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 9, no verso de número 20, vai dizer: mas quem é o homem para murmurar contra Deus? Acaso pode aquele que foi formado falar do que formou? Então, irmão, não é do meu jeito. E eu nem preciso concordar com Deus. Eu preciso obedecer. A Bíblia, toda ela, desde Gênesis a Apocalipse, se você ler e meditar na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que Deus, ele sempre trabalha com princípios. Ele sempre trabalha com hierarquia e o seu princípio nunca muda. É por isso que está escrito em Hebreus capítulo 13, no verso 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por causa desse versículo, é o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor Deus. Então, irmãos, depois de tudo, depois de se livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda maledicência, vem o verso de número 2. O verso de número 2 vai nos dizer assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam com salvação. E que eu e você precisamos desejar é a salvação. A salvação, irmãos, está em Cristo Jesus. Não há outro caminho.
E desejar é um sentimento que causa determinação. Então não é forçado, não é imposto, não é obrigado, é de coração. Não é preciso a pastora pedir para os irmãos venham no culto, venham cultuar conosco. Irmãos, cheguem mais cedo para orar. Não, não é preciso, porque tudo na obra do Senhor tem de ser feito de coração. É preciso desejar a salvação que está em Cristo Jesus. E eu e você, irmãos, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, porque primeiro Ele nos escolheu, a Bíblia vai nos dizer lá em São João, capítulo 15, no verso de número 16, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Eu dou graças a Deus porque todos que estão aqui são escolhidos de Deus. Cristo nos escolheu primeiro, graças a Deus e toda a honra a Ele. E eu e você, no ato de aceitarmos a Cristo Jesus, nós renunciamos a nossa carne. Nós renunciamos o nosso eu. E agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É preciso renunciar o nosso eu. E assim reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. É por isso que nós aceitamos a Cristo Jesus. E quem deseja de coração, pratica, faz com prazer a obra do Senhor Deus. Em João, no capítulo 14, no verso de número 6, vai dizer, Cristo aqui, Jesus estando com os seus discípulos, vai dizer, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Note que Cristo afirma, irmãos, só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade e só nele a vida. A Bíblia vai nos dizer, lá em São João 14, verso de número 6, e para ensinar, irmãos, logo após que eu e você se livrar de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência, desejar de coração a salvação que está em Cristo Jesus, aí entra o verso de número 3. Está escrito assim, agora que provaram que o Senhor é bom. E em Salmo, a Bíblia vai nos dizer lá no livro dos Salmos que o Senhor ele é rico em misericórdia e é longânimo e tem bondade. Para eu e você experimentarmos a bondade do qual Pedro aqui vai nos relatar, é preciso antes ser como ele próprio diz, se livrar de todo o meu eu, de toda a minha vontade, se apegar a Cristo Jesus, pois é dele a nossa salvação, para assim podermos experimentar a boa vontade do Senhor Deus, a bondade dele. Então que você fique com essa palavra, irmãos, essa palavra que foi anunciada àquele povo e hoje eu vos anuncio que é necessário que nós sejamos transformados. Senhor Deus, ela vai nos dizer que ela é que nos transforma. De Gênesis e Apocalipse, toda